livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 20, Jesus ele começa a falar acerca da vinda súbita, do reino de Deus, que é a volta de Jesus. Será o momento que a igreja do Senhor será arrebatada, que aqueles que são do Senhor serão levados. E Jesus ele começa, trazendo aqui esse ensinamento, são palavras de Jesus aqui no Evangelho de Lucas, e eu vou falar para você, abordar alguns pontos aqui das quais o Espírito Santo colocou em meu coração. Na verdade é um alerta. Quando nós temos que ficar em alerta, qual é o momento que eu tenho que ficar em alerta? O momento que eu estou sabendo que há de acontecer alguma coisa e eu não me preparo para aquele acontecimento. Pense comigo assim, você está vivendo dias na sua vida, você está passando momentos na sua casa, você está enfrentando algumas situações que talvez você pense que não vão passar. Mas, subitamente, marcam ali uma festa, um aniversário, algo do tipo, e você já vai se preparando. Eu vou na festa de aniversário, eu vou ter que levar um presente, eu vou ter que, vou ir bem vestido, vou lavar meu calçado, vou me organizar para participar daquele ajuntamento solene, ou num casamento, e aí por diante vai. Quando nós nos preparamos, é porque nós temos tempo para nos preparar. A Bíblia fala que o Senhor virá de surpresa. Ele não vai falar assim, olha, amanhã eu estou chegando, para que hoje todo mundo acerte e organize as coisas em casa. Não, não é assim. Ele tem nos avisado pela sua palavra, nos alertado que virá esse dia. Esse dia chegará. Vai ter um momento que o próprio Senhor disse, olha, vai ser como um raio, vai ser muito rápido. E acontecerá coisas que muitas vezes nós achamos que, pastor, isso aí é tudo baboseira. E eu vou dizer para você que Jesus ele foi tão concreto nas palavras dele aqui, que eu posso dizer que tantas pessoas têm se enganado, têm se afastado de Deus, achando que haverá tempo para consertar o que talvez ficou para amanhã. O que ficou para amanhã não tem como se resolver. Você precisa tomar uma decisão, porque tem coisas que você tem deixado para trás, ontem, de anteontem, de meses, de anos, mágoas, ressentimentos, coisas que ao invés de te levantar, te alavancar, de colocar em você na presença de Deus, tenha te afastado do Senhor. E quando Jesus começa, ele traz aqui, ele aborda aqui como será a vinda do reino dos céus. Chegará um momento que todos serão levados, aqueles que andaram com o Senhor em justiça, em verdade. Olha o que ele fala a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você pode perceber o seguinte, porque olha, o fim está chegando, olha a pandemia, olha só, o mundo inteiro com pandemia. Ai meu Deus, Jesus está voltando agora. A Bíblia fala que não será com aparência exterior. Ele virá, isso vai acontecer, mas não vai ser do jeito que a gente pensa. Mas o Senhor mesmo disse que haverá terremotos, que haverá catástrofes, vão ter brigas, os pais enganando os filhos os pais. Pastor, então já aconteceu tudo, Jesus está voltando. Ele deu alertas. Alertas é o estado que nós temos que ficar, sabendo que Jesus virá a qualquer momento. Porém, ele fala, olha, vocês pensam que as coisas são como a aparência exterior? Vocês pensam que as coisas vão acontecer como da maneira que vocês olham o tempo? Porque Jesus ele disse um dia assim, vocês conseguem saber quando vai chover, vocês conseguem saber quando o céu está rubro, vocês conseguem identificar quando o dia vai ter sol, quando o dia será nublado, vocês conseguem descobrir tantas coisas, mas não conseguem descobrir as coisas mais simples, as quais vocês já têm ouvido. Então Jesus ele fala essas palavras,
dizendo que o exterior, aquilo que a gente vê por fora, as aparências, como diz até um dito popular, as aparências, elas enganam. Tem gente que parece estar pastor, mas nossa, era tão santo, andava na presença de Deus, era pastor, pregava a palavra de Deus. Ah, mas era ministro, era obreiro, fazia parte, daqueles que ajudavam o pastor. Olha, era uma pessoa tão boa, levava a cesta básica para as pessoas que precisavam. E, puxa vida, que temor, que tristeza será. Puxa vida, cheguei no céu, não encontrei o pastor Jefferson, não encontrei o pastor fulano, não encontrei fulano de tal. Como que pode? Eles eram tão bonzinhos. Nada acontecerá por aparência. Deus, Ele conhece os nossos corações. Momentos antes de entrar aqui, falava com um amigo, com uma pessoa, e nós comentávamos sobre Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham já a sua nudez explícita, eles viviam nu, e quando estavam na presença de Deus, eles nem percebiam a sua nudez, porque eles não conheciam a raiz do bem e do mal, eles não tinham maldade no coração. Mas quando a maldade adentrou o coração deles, eles quiseram se esconder de Deus. Pessoas que vivem de aparência, elas vivem assim. Quando pecam, elas querem se esconder atrás do seu pecado, se esconder como o próprio Adão e Eva atrás de uma folha, achando que pode esconder o pecado de Deus. De Deus ninguém se esconde. Aí ele fala, vamos continuar para a gente ficar mais a par. Versículo 21. Também nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades e nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, que seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Pastor, por que essa comparação com Noé? O que aconteceu nos dias de Noé? Imagine a história de Noé. Vamos pensar aqui agora. Noé, ele recebeu uma ordenança de Deus, que ele tinha que construir uma arca, ele tinha que fazer uma grande arca. Ele passou cerca de mais de 100 anos construindo aquela arca e trabalhando. Eu acredito que as pessoas passavam, zombavam do Noé. Noé, você está fazendo o quê, homem? O que você está fazendo? Noé trabalhando, a família de Noé ali trabalhando junto, buscando e fazendo, até o dia que a porta que estava então aberta para que entrassem os animais e a família de Noé se fechou. Assim será a vinda do Filho do Homem, vai ser como um raio, vai ser como um raio que cruza o céu, vai ser muito rápido. Não haverá tempo para você procurar, para se arrepender, porque vai ser como um piscar de olhos. E ele fala, assim será como no dia de Noé. No dia de Noé as pessoas viviam dispersas. O Senhor tinha se contrariado contra os pecados, porque não achava-se uma pessoa boa, não se achava uma pessoa de coração puro. Quando falavam de leviandades, falavam de coisas errôneas. E se não bastasse nos dias de Noé, não teve um que cresce na pregação de Noé. Mas qual foi a pregação de Noé? Eu acho que cada martelada que ele dava mostrava a eficácia de que Deus estava com ele, porque a magnitude, a grandeza da arca que ele fez na época que ele construiu, da forma que ele construiu, de uma maneira sozinha, só ele e a família dele. Deus estava junto com Noé, dando sabedoria, ensinamento. Aí ele fala assim, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam no dia de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e também edificavam. Versículo 28, de novo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, como todos hoje fazem, bebiam, compravam,
vendiam, plantavam e edificavam. Nos dias de Ló, quando o Senhor enviou fogo e enxofre lá na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eles não estavam se importando com amanhã, não. Eles estavam curtindo a vida. Eu digo que eu acredito que, olhando nesse sentido, pareça até não ser nada de errado. O que tem de errado comprar? O que tem de errado tomar? O que tem de errado comer? O que tem de errado plantar? O que tem de errado colher? O que tem de errado nisso? Vamos entender. Nós passamos a nossa vida achando que não tem fim. Achamos que o fim não chegará. Achamos que esse momento que vivemos é um momento que, pastor, eu estou vivendo a minha vida um dia de cada vez, quando der eu me arrependo, quando der eu falo com o Senhor. Quantas pessoas foram livres, quantas pessoas foram libertas, porque no dia de Ló, Deus enviou a libertação para ele. Deus enviou a condição de Ló sair daquela situação, assim como Noé. Noé, ele foi livre, ele e a família dele foram livres daquele dilúvio. Agora o Ló, no meio de uma cidade onde todos estão corrompidos. Se você for, por exemplo, no livro de Gênesis e você começar a fazer um estudo um pouquinho sobre o que acontecia em Sodoma e Gomorra, eles estavam totalmente perdidos, pervertidos. Eles eram pessoas que estavam vivendo, uma promiscuidade tão grande em Sodoma e Gomorra que Deus falou assim, olha, ninguém aqui está valendo nada. Vou mandar fogo nesse lugar para consumir tudo que tem ali. Lembrando que Sodoma e Gomorra eram as campinas verdejantes que Ló um dia tinha escolhido. Tem pessoas que escolheram as campinas. Não é errado você viver de regalias, de bênçãos, isso não é errado. Errado é a pessoa tirar o foco do reino. Mateus 6 fala isso. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E Ló, recebendo a graça de ser livre, de sair deste lugar de destruição, assim como eu e você. Nós temos a alegria de hoje receber a libertação. Você está me assistindo agora, você está me ouvindo agora, você está sendo agraciado com a oportunidade de sair do meio do pecado. Você está sendo agraciado com a oportunidade de se arrepender a tempo, porque chegará um tempo que não haverá tempo. Chegará um tempo que o tempo vai acabar. Chegará um momento que todos achavam, não, isso aí é conversinha da carochinha. Você acha que é conversa da carochinha? Eu creio na palavra de Deus. E eu estou lhe falando para você as palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Ele disse, assim como nos dias de Ló, casavam, bebiam, curtiam a vida, faziam o que queriam, pintavam e bordavam. Agora, versículo de número 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos pensar o seguinte. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra só foi destruída quando Deus tirou o Ló e a sua família. Mas então por que agora o Senhor pede que nós lembremos da mulher do Ló? Por quê? Porque a mulher do Ló, ela olhou para trás. A mulher do Ló, ela começou com Deus. A mulher do Ló recebeu a libertação. Talvez você que me assista já foi um cristão fervoroso, uma pessoa que andava na presença de Deus. Os cultos que tinha na igreja a qual você congregava, você participava de todos os cultos. Todos os cultos que tinha, você estava lá, você estava orando, você estava buscando a Deus junto. Mas o afastamento que você teve, olhando para trás, você talvez voltou para aquelas práticas, para os erros do passado. O pecado te consumiu, porque se o Senhor disse, olha, lembre da mulher do Ló, porque a mulher do Ló teve a chance de ser salva, de sair daquela mundanice, de sair daquela perdição, daquela vida promíscua, mas a vida promíscua não tinha saído de dentro da mulher do Ló.
Quando eu falo isso para você, eu fico pensando dentro do meu coração, imaginando como pode uma pessoa que ela já recebeu a graça, ela recebeu a salvação, ela já recebeu a libertação dos males que a afligia. Agora ela ia poder criar suas filhas de uma maneira correta, em um lugar totalmente diferente, com o cuidado da mão de Deus em seu favor, porque quem tirou Ló e sua família de dentro daquele lugar foi Deus. Deus enviou os anjos para tirar eles de lá. Deus livrou eles. Só que a mulher do Ló olhou para trás. Sabemos que a Bíblia diz que quem olha para trás não é apto, né? Não é apto para entrar no reino do céu. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. Quando uma pessoa está com a mão no arado, se você já arou terra, você sabe do que eu estou falando, ou já viu como funciona. Antigamente era a cavalo, era o boi. Você estava com o arado ali na mão e se você olhasse para trás, o arado saía correndo e você perdia ele. E ali perdia-se todo o trabalho. Sabe o que significa isso? Tem pessoas que começam trabalhando firme com Deus, começam com Jesus, orando, intercedendo, buscando, falando a palavra de Deus para todo mundo. Mas no meio do caminho olham para trás. No meio do caminho começam a ter os porquês. Por que vai ter salvação? Isso aí é tudo mentira. Começam aí a pessoa a ouvir, né? Os filósofos, o pastor Jaime sempre fala disso, né? Os apologéticos, aquelas pessoas que querem, ao invés de promover, né, o evangelismo, promover o evangelho, levar a palavra, colocam mais a pulga atrás da orelha, atrás das pessoas, inventando coisas sem pé, sem fundamento, tirando mentiras, dizendo coisas que levam as pessoas, os simples, a perderem a vontade de buscar a Deus, perderem a sua salvação. Quando não, nós lemos aqui que a mulher do Ló, quando olhou para trás, ela estava deixando, puxa, mas o Senhor está me tirando do mundo, o Senhor está me tirando de um lugar de perdição, mas eu quero continuar aqui. Há pessoas que querem continuar vivendo no pecado. Há pessoas que querem continuar vivendo no erro. Há pessoas que não querem se consertar com Deus, que não querem tomar uma postura de alguém que realmente vai viver com Jesus, de alguém que vai morar no céu. Um dia eu vi em um livro que eu fazia uma leitura, não vou me lembrar qual é o autor desse livro agora, mas eu me lembro que ele falava assim, olha, as pessoas querem morar no céu, mas não se preparam para morar no céu. Pessoas querem viver com Jesus para adorar a Deus no céu, mas não adoram a Deus aqui na terra, não adoram a Deus na sua vida, não vivem uma vida de servidão, uma vida de servo de Deus. Aí eu fico me perguntando, por que a mulher do Ló foi lembrada? Porque muitos vão olhar para trás. Jesus disse, olha, se vai estar no campo, se você está em cima do telhado, não desce pegar nada não, fique tranquilo, você vai subir com o Senhor, você vai para a glória com o Pai. E essa é a principal motivação das nossas vidas, o grande dia, o dia da salvação. Você pode ter vitória no teu trabalho, você pode ser vitorioso no seu ramo profissional, você pode ser vitorioso no seu casamento, você pode ter uma boa casa, um bom carro, você pode ser talvez uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa muito conhecida. Mas eu digo para você que nós pleiteamos, não é para esse período de vida, mas é para o último dia. E o último dia é o que vai valer. Tudo que aconteceu não valerá nada se você não continuar firme. Porque a mulher do Ló, ela resolveu olhar para trás. Aí no versículo de número 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Eu vou parar um pouquinho e já leio o último versículo. Sabe o que eu penso aqui? Olhando dessa maneira que Jesus disse, cerca de metade, né? Dois na cama, um vai, outro fica. Dois no campo, um vai, outro fica. Isso me dá a entender que praticamente metade daqueles que se dizem ser de Deus não são. Ou, pelo menos metade daqueles que poderiam, né, como a mulher de Ló, foi livre. Ela foi liberta, mas ela preferiu ficar no mundo. Você prefere ficar no mundo? Você prefere viver essa vida de perdição?
essa vida de orgulho, essa vida de adquirir, de ter mais e mais. Lugar onde uma celebridade morre, uma celebridade, entre aspas, tá? Uma celebridade morre, uma pessoa conhecida nacionalmente morre e se faz uma comoção nacional, onde crianças morrem e ninguém nem lembra que a criança morreu. Então veja que os valores estão invertidos. Valores das quais em outro tempo era tão valorizado o amor, a palavra, a reverência, a entender que um momento esse fim chegaria, que nós teríamos que dar conta de cada um de nós. Mas quando se prega de salvação nos dias de hoje, muitos se revoltam. Só que Jesus disse lá no comecinho da mensagem, lá no versículo de número 25, diz assim, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Tudo isso vai acontecer quando esta geração perversa reprovar Jesus. Sabe o que é reprovar Jesus? Repudiar. Vai chegar um momento que pastores não poderão pregar, não poderão falar de certos assuntos, porque certos assuntos machucam, não, porque isso é um discurso de ódio, isso é um discurso que faz com que a pessoa se sinta diminuída. Isso é sério, gente. Esta geração, ela vai criar um ódio contra Jesus. Não é contra a pregação do Evangelho. Nós estamos pregando, nós estamos falando do amor de Deus, mas essa geração, ela vai ser tão suja que ela vai abominar Jesus Cristo. E aí termina o versículo 37, para a gente poder terminar essa parte. Aí diz, né? E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amados, o fim próximo ou longe, ou está para acontecer, eu não sei. Eu sei que no fim eu tenho que estar preparado. No dia, na volta de Jesus, eu tenho que estar preparado para segui-lo. Eu não tenho que estar pensando no carro, na casa, no dinheiro. Todas essas coisas são sim importantes, mas eu tenho que estar pautado naquilo que Deus quer, naquilo que o Senhor me chamou. Termina essa mensagem em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que o Senhor disse para nós aqui através do apóstolo Paulo? Que chegará um momento que nós vivemos essa vida, mas já estamos mortos. Como assim? Estamos mortos em Cristo. Nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós que vivemos para Jesus, nós que andamos na sua palavra, aqueles que andam na sua palavra, já morreram para o mundo e já estão ressuscitados na glória, porque o dia que fechamos os olhos neste mundo, nós estaremos então na glória com o Pai. Essa é a promessa principal. Tudo que nós vivemos neste mundo prepara-nos para o último dia, e nós muitas vezes queremos nos afastar do último dia. O Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto o Senhor me permitir, eu quero continuar nessa terra falando de Jesus, levando o grande amor dele, mas que estejamos nós preparados, jovens, né? Pessoas de média idade, de uma maioridade, pessoas que já estão na melhor idade, né? Idosos, independente da idade que você tenha, esteja preparado, pois o Filho do Homem virá, e ele virá num piscar de olhar. Se você não estiver pronto, você ficará. Eu quero estar pronto. Você também? Você quer estar pronto? Então, glória a Deus. Se prepare, porque a vinda do Filho do Homem, o reino de Deus está próximo, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Ti eu consagro estas águas e peço que nelas haja, meu Deus, uma porção e virtude do Teu Espírito, para que, meu Deus, cure os doentes, liberte aqueles, ó Deus, que talvez se desviaram, se perderam, que fizeram assim como a mulher de Ló, olharam para trás, deixaram de andar com o Senhor.
deixaram de perseguir a sua salvação e agora vivem, meu Deus, perdidos neste mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, oro e creio nesta oração que há o Senhor de restaurar a fé desta pessoa, levantando ela para a tua glória. Peço, meu Deus, por aquelas pessoas que estão internadas, enfermas, doentes, que estão em respiradores, que estão na UTI, que estão entubadas, que estão infectadas com o Covid, em nome de Jesus, que elas sejam curadas, livres de todo mal, para a tua glória, em nome de Jesus. Se cremos, dizemos amém e graças a Deus. Beba comigo desta água. Bendito seja o nosso Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.